Olá, pessoal, tudo bem? Tranquilo? Estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos começar uma nova parte aí da mecânica, que é a dinâmica impulsiva. E para você entender a dinâmica impulsiva, você precisa conhecer dois conceitos importantes, que é o conceito do impulso e o conceito da quantidade de movimento, beleza? Então, estudaremos a dinâmica impulsiva, que é parte da física vetorial, e aí então nós vamos explicar de uma nova maneira as causas do movimento. Beleza? Então, para hoje, vamos aprender esses conceitos. Primeiro, impulso de uma força constante. Veja, o impulso é uma grandeza vetorial, portanto, ele tem módulo, direção e sentido. Toda a teoria vetorial continua valendo nessa parte, beleza? Você continua podendo aplicar, por exemplo, regra do paralelogramo, regra da poligonal. E ao aplicarmos uma força durante um certo tempo, estaremos aplicando um impulso em um corpo. Estaremos impulsionando o corpo, ok? Então lembre, impulso é uma força que atua durante um certo tempo. Tá aqui então, apliquei uma força em um corpo, estou impulsionando esse corpo na mesma direção e no mesmo sentido da força. Eu posso calcular o impulso fazendo o valor da força vezes o tempo de aplicação dessa força. Você lembra que força é medida em newtons e que o tempo é medido em segundo? Então o impulso, já que é força vezes o tempo, é medido em newton segundo, ok? Nós podemos também definir o impulso de uma força variável no tempo. Aí é um pouco mais complexo do que simplesmente pegar a formulinha e calcular. Portanto, lembre, há uma restrição na fórmula do impulso. Você não pode usar ela quando você tiver uma força variável. Vamos então ver vamos ver como calcular o impulso no caso da força variável. Perceba que a força e o tempo, eles estão multiplicando aqui. Toda vez que a gente tiver uma restrição na equação, por exemplo, no caso, essa força precisa ser constante, nós vamos então fazer uma análise gráfica, tá? E no caso, nós teremos que o impulso, já que nós temos essas grandezas multiplicando, é a área sob o gráfico. Nesse caso aqui, ó, veja, tem partes onde a força é positiva e tem partes onde a força é negativa. Portanto, pessoal, nós vamos fazer o impulso é numericamente igual à área 1 menos a área 2, e aí então a gente faz o módulo disso para determiná-lo, tá bom? Então, na maioria dos casos só vai ter a área aqui da parte de cima, e aí então você calcula a área desse triângulo, base vezes altura dividido por 2. Calculou, você tem um impulso em newton segundo. O impulso da resultante. Lembra que a força resultante é a soma de várias forças? Então, nesse caso, como é que a gente vai fazer para determinar o impulso? Bom, pessoal, nós poderíamos somar vetorialmente todas as forças, trocamos pela resultante, e aí então, lembramos que a resultante é massa vezes aceleração, a aceleração é ΔV por ΔT, então, eu vou substituir no lugar de A, ΔV por ΔT, ok? E aí, então, o ΔV é V final menos V inicial. Vou passar o ΔT multiplicando a resultante aqui, ó. E você consegue perceber que resultante vezes o ΔT é o impulso da resultante, ok? Então, essa é uma maneira de eu obter o impulso da resultante, é fazendo a resultante vezes o tempo de aplicação dela. Mas eu também posso usar essa parte aqui, ó. Eu posso multiplicar isso aqui
e eu tenho mv menos mv0. Poderia calcular o impulso da resultante fazendo assim também, sendo para nós que massa vezes velocidade é a quantidade de movimento, ok? Então essa é uma nova grandeza aí para nós, importante no estudo da dinâmica impulsiva, que é a quantidade de movimento. Eu vou usar a letra Q maiúscula para a quantidade de movimento. Então, quantidade de movimento é massa vezes velocidade. A massa, a gente mede ela em quilograma e a velocidade em metros por segundo, ok? Nós poderíamos, então, escrever esse resultado aqui, ó, assim, mv é a quantidade de movimento final, mv0 é a quantidade de movimento inicial. Então, o impulso da resultante pode ser quantidade de movimento final menos a inicial. E quando nós temos um valor final menos o inicial, nós trocamos isso por delta. Então, isso aqui é importantíssimo para nós. O impulso da força resultante pode ser determinado por variação da quantidade de movimento, ok? Esse é o teorema do impulso quantidade de movimento, importantíssimo para nós. Tudo que nós estudamos nessa aula, impulso e a quantidade de movimento, é para a gente entender esse teorema, que é muito importante, tá? Então, o impulso da resultante, isso você só pode calcular assim, se for o impulso da resultante, tá? É igual à variação da quantidade de movimento, ou seja, o impulso faz variar a quantidade de movimento. Se você aplica uma força em um corpo, ele muda a velocidade, ok? Ou seja, muda a quantidade de movimento. A quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Fazendo uma análise dimensional, nós temos a massa em quilograma, a velocidade em metro por segundo e a quantidade de movimento é medida em quilograma vezes metro por segundo. Nós podemos interpretar a quantidade de movimento como sendo a capacidade de destruição, beleza? E isso vai ficar mais claro quando nós estudarmos as colisões mecânicas. Por hoje é isso aí. Eu espero que você tenha entendido os conceitos, impulso, quantidade de movimento e o teorema do impulso quantidade de movimento. A ideia aqui é a gente calcular essas três características que eu acabei de repetir aí para vocês. Beleza? Então, até a próxima. Tchau, tchau.